teu povo. Toma nas tuas mãos, Senhor, essa noite. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Amém. Nesse momento, eu te convido a sentar no seu lugar e já vai abrindo a sua Bíblia no livro de Marcos. Nós vamos falar hoje sobre uma das minhas passagens favoritas do Novo Testamento, as minhas duas passagens favoritas. E você encontra essa passagem lá em Marcos 4:35. Marcos 4:35. Nós vamos ler do 35 ao 41. 35 ao 41. E diz assim: naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então, eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos os acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então, os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso. Então, ele se levantou, falou duro com os outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Agora nós vamos lá para o capítulo 6, a partir do verso 45. E diz assim: logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem para a frente do povoado de Betsaida, do lado leste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de se despedir dos discípulos, Jesus subiu no monte a fim de orar ali. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra, sozinho. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água, e ia passar adiante deles. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram, mas logo depois Jesus falou com eles dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. Aí subiu no barco com eles. O vento se acalmou, os discípulos estavam completamente apavorados. É que a mente deles estava fechada e eles não tinham entendido o milagre dos pães. Nós vamos ler somente isso até agora, mas aqui a gente vê que fala sobre uma tempestade. E eu acho essa passagem muito forte, porque elas falam sobre uma tempestade. E as duas coisas que nós podemos ligar nessas passagens é que tinha vento, tinha tempestade, tinha muito medo, mas também tinha autoridade e tinha falta de fé. Sabe, isso é o combo perfeito para nós colocarmos no nosso dia a dia. Porque a tempestade, ela não revelou a fraqueza de Jesus, mas ela revelou quem ele era. Porque antigamente, no passado, a gente vê no Antigo Testamento que eles já estavam acostumados com a multiplicação de comida, eles já estavam acostumados com a ressurreição de pessoas mortas. Então, para eles, tudo aquilo era normal. Para eles já estavam acostumados com aquilo, com o ouvido sobre tudo isso. Só que aí vem Jesus e manda o mar se acalmar. E eles nunca viram em nenhuma história da Bíblia alguém mandar o mar se acalmar, alguém mandar o vento parar e o vento de verdade parar. E a gente vê que aqui eles ficam espantados porque eles falam: quem é esse que até o vento obedece?
porque eles já tinham visto as passagens da multiplicação de refeição, da ressurreição de mortos, mas agora vem Jesus e ele manda na tempestade. Então a gente vai trazer isso para o nosso dia a dia. Eu só posso mandar em algo que é meu. Eu só posso mandar em algo que foi instituído como meu. Aí agora vem Jesus e fala para o mar se acalmar e fala para o vento parar e o vento obedece. Então, nessa passagem, logo de cara, a gente já vê a revelação de Jesus. Jesus já começa revelando quem ele era. Ele não era apenas aquele homem que veio para fazer milagres, morrer e ressuscitar. Não, Jesus veio para revelar que ele também era o Criador. Que Jesus estava lá na criação. Jesus estava desde o início. Então a gente vê que aqui Jesus ele mostra quem ele era. Jesus mostra que ele estava desde o início lá na criação. Eu acho muito linda essa passagem porque a gente pensa, Jesus ele só foi criado quando Adão e Eva pecaram, mas não, a gente vê lá em Gênesis que quando Deus vai criar o homem e mulher, e ele fala, venham, vamos criar homens à nossa imagem e semelhança. Se fosse para Deus falar, eu vou criar um homem à minha imagem e semelhança, era para falar dele. Mas não, Jesus falou, vamos criar um homem à nossa imagem e semelhança. Então a gente vê Jesus revelando quem ele era. Desde a criação ele vem relembrando quem ele era. Sabe, o Senhor Jesus ele fala para o vento se acalmar e o vento se acalma. Jesus ele revela que a sua fé ela não estava apoiada naquilo que ele fez naquele momento, mas estava desde o início. Jesus, ele em nenhum momento, ele não negociou com o vento, ele não negociou com a tempestade, ele não negociou com o mar que estava barulhento, mas ele falou apenas uma palavra com autoridade. Ele falou apenas uma frase: cala-te, fique quieto, se acalma. Então o Senhor Jesus, ele não negociou em momento nenhum com o vento, falou, faz isso por favor e depois eu vou te dar algo em troca. Não, o Senhor Jesus mandou o vento se acalmar e no mesmo instante o vento se acalmou. Então a gente vê a autoridade de Jesus sobre o vento, a gente vê a autoridade de Jesus sobre a tempestade, porque a criação reconhece a voz do Criador. A criação ela reconhece aquele que estava desde Gênesis. Porque o mar era assustador, o mar assustava os discípulos, mas foi apenas o Senhor Jesus se posicionando com autoridade que o vento obedecia. O mesmo mar que assustava os discípulos é o mesmo mar que Jesus silenciou. E uma frase que me marca sempre é que toda a criação obedece ao Criador. Então a gente vê que naquele momento o mar e o vento obedeceram a Jesus. O mar e o vento obedeceram ao Criador. Eu acho isso muito lindo porque a gente pensa que a gente precisa de 1001 coisas para Jesus fazer o milagre. Mas é apenas Jesus falando para o mar se acalmar, que o mar se acalma. E o mais interessante de tudo isso é que os discípulos, a maioria deles, eram pescadores. Eles tinham ali contato com o mar, eles tinham contato com a água, eles sabiam de tudo do mar, porque eles passavam a maior parte da vida deles ali no mar. E mesmo assim, durante a tempestade, eles ficaram com medo. E mesmo assim, quando o vento veio, quando a tempestade veio, os discípulos temeram. Eles conheciam o mar, eles conheciam tudo sobre o mar. Mas eles não estavam preparados o suficiente para aquela tempestade. Sabe, uma frase que me marca muito é que a experiência ela não salva da tempestade espiritual. A sua experiência no fazer o seu ministério, a sua experiência de cuidar das coisas muito bem, não vão te salvar na sua vida espiritual. O Senhor Jesus nos chama para nos posicionarmos e entendermos que nós devemos nos posicionar em uma vida de fé firmada nele. Uma frase que eu gostei muito quando o pastor William pregou no domingo foi que as duas casas estavam soprou o mesmo vento para a mesma casa, a mesma tempestade vieram para as duas casas.
mas o que diferenciou uma da outra foi sobre o que elas estavam fundamentadas. Sabe, o vento soprou para os discípulos e no que eles estavam fundamentados. Na crise, os discípulos eles correram para Jesus. No momento difícil, os discípulos eles clamaram: Senhor Deus, nos salva. Senhor Jesus, nos ajuda. Senhor, o Senhor não vê que a gente vai morrer. O Senhor não se preocupa com isso. Mas o Senhor, ele foi bem nítido. O Senhor Jesus ficou tranquilo. Sabe, Ele não nos chama para no momento de crise, na tempestade, ficar preocupado, tem que cuidar disso, daquilo outro. Mas Ele nos chama para ter fé. No momento de crise, os discípulos, eles correram para Jesus. Mesmo eles conhecendo o mar, mesmo eles sabendo sobre tudo do mar, eles temeram, eles tiveram medo. Sabe, por mais que a tempestade venha, nós devemos ter a nossa fé fundamentada, porque tem hora que o Senhor permite que os ventos fortes venham para nos mostrar em quem nós estamos fundamentados. Os ventos fortes, a tempestade forte vem para o Senhor, para nós vermos e para nos questionarmos: cara, em quem eu estou fundamentado? Em quem a minha fé está posicionada? Em quem eu estou confiando? Eu estou confiando na minha experiência? Eu estou confiando no meu ministério? Ou eu estou confiando no Senhor que me chamou? Será que eu estou confiando naquilo que eu vivo hoje? Se hoje eu estou cantando, pregando e adorando muito bem? Ou será que eu estou me preocupando com amanhã? Cara, será que amanhã eu vou estar com a mesma disponibilidade do que eu estou pregando hoje? Será que a minha fé está abastecida o suficiente para me sustentar amanhã? Sabe, uma frase que eu gosto muito, não uma frase, mas uma coisa que eu gosto muito que a tia Márcia falou, é sobre criar uma poupança com Deus. Sabe, é sobre você guardar aquilo que você tem. É sobre guardar o seu azeite, porque o dia mal vem. O dia mal vem para todo mundo e nós devemos nos posicionar e falar: será que eu estou guardando a minha poupança? Ou será que eu estou me preocupando só com agora? Eu tenho agora, não vou precisar depois, porque Deus vai prover. Amém, Deus vai prover. Mas nós devemos também nos posicionar no lugar de oração e no lugar de consciência e falar: será que eu estou guardando para o amanhã? Será que eu estou me guardando para o Senhor? Ou será que eu estou gastando tudo hoje? Sabe, o mar era familiar para os discípulos, mas o único que salvaria eles naquela situação era o Senhor. E o Senhor Jesus precisava mostrar para eles o que era ter os olhos verdadeiramente abertos para o Evangelho. Porque aqui me marca muito que fala que os discípulos ainda não tinham se tocado do milagre dos pães. Eles tinham vivido o milagre da multiplicação e dos peixes, mas na mente deles era: o Senhor fez aquilo e depois não vai fazer de novo. Só que o Senhor mostrou que Ele iria muito além do milagre da multiplicação do pão e do peixe. O Senhor iria muito além da transformação da água em vinho. O Senhor iria mostrar para eles que Ele comandava não só na multiplicação da refeição, mas Ele também mandava na criação. O Senhor, Ele não quer mostrar apenas para você que Ele pode fazer muito além do que você pede, mas Ele quer mostrar para você que Ele é Deus sobre todas as áreas da sua vida. Ele quer mostrar para você que Ele também é Deus até no seu ambiente onde você está acostumado. O Senhor quer me mostrar que Ele também é Deus no meu ministério. O Senhor também quer te mostrar que Ele também é Deus na sua rotina, na sua casa. O Senhor quer te mostrar que Ele também pode fazer o sobrenatural nos lugares onde você está acostumado a ir, nos lugares que você está acostumado a frequentar, na sua casa, na sua família, no seu dia a dia, quando você está cansado ou quando você está super disponível para a obra. Deus, Ele não quer só se movimentar no sobrenatural quando está aqui no culto da igreja, mas Ele também quer se movimentar a partir do momento que você fala: Senhor, eis-me aqui, move na minha casa. O Senhor Jesus amava as casas. A gente vê que Ele amava estar nas casas, Ele amava ir nas casas, Ele amava fazer o sobrenatural no dia a dia, não apenas
nos lugares onde tinham multidões, mas nos lugares onde tinham poucas pessoas. Porque ele não queria mostrar para 1000 pessoas aquilo que ele podia fazer no público. Mas ele queria gravar no coração de poucas pessoas quem ele era sobre a vida delas no cotidiano também. Sabe, a fé é se posicionar com autoridade. A fé não é apenas, eu sinto, o Senhor me falou, então eu vou crer. Mas a fé também é um posicionamento. A gente vê aqui que Jesus sempre adverte os discípulos falando, homens de pequena fé, que fé pequenas vocês têm? Porque vocês têm medo? Não tenham medo, não temos, eu sou contigo. Sabe, o Senhor sempre adverte os discípulos sobre isso. Porque eles precisavam se posicionar. A fé não é apenas um sentimento, mas a fé é um posicionamento. A fé não é quando eu quero muito uma coisa, eu vou pedir para Deus, Ele vai me dar e eu vou crer naquilo. Mas a fé é eu me posicionar pela vida do meu irmão, que eu vejo que ele não está passando por uma fase difícil. A fé é eu também orar para o Senhor, abençoar meu irmão. É orar pela minha família, orar pela minha casa. A fé não é quando acontece um culto sobrenatural e eu saio da igreja e falo, Senhor Jesus, faz o sobrenatural na minha escola, na minha casa, na minha vida, na minha família. Não, mas a fé é se posicionar dentro e fora das 4 paredes. O Senhor nos chama para nos posicionarmos, não só quando as pessoas vêm, mas quando as pessoas também não vêm. Porque a gente vê na passagem de Pedro, quando ele vai andar sobre as águas, o Senhor Jesus não impede ele de andar sobre as águas. Não impede Pedro de andar sobre as águas. Mas o Senhor Jesus fala, vem. O Senhor não colocou uma barreira falando, não, espera aí. Espera o mar se acalmar, que depois você vem. Não, com o vento soprando, com o mar numa tempestade tremenda. Jesus mandou que Pedro fosse até ele. Porque Jesus ele não precisava que a fé de Pedro estivesse em tudo calmo. Porque o que derrubou Pedro não foi o vento, não foi a tempestade e muito menos aquele mar revoltado. Mas foi a falta de posicionamento de Pedro. Foi a falta de fé, porque enquanto Pedro não se posicionasse, enquanto Pedro não cresce no que o Senhor ia fazer, ele não ia ter a sua mente despertada para o Evangelho. E a gente vê mais para frente que Pedro, ele foi um discípulo gigantesco. Pedro, ele precisava de um posicionamento sério na vida espiritual dele. E quantas vezes nós somos Pedro e precisamos de um real posicionamento da nossa vida? Quantas vezes nós agimos como Pedro e falamos, Senhor, se for você mesmo, vem, fala que para que eu vá até você. Sabe, a fé de Pedro estava baseada naquilo que o Senhor podia fazer por ele e não mais para frente. A fé de Pedro estava baseada no e se. Senhor, se for você. Senhor, se for você mesmo. Só que o Senhor ele não precisa de provas para você entender que é Ele. Não é, Senhor, se o sinal ficar verde agora, é porque é o Senhor querendo falar comigo. Senhor, se uma pessoa falar comigo hoje, é porque de verdade o Senhor querendo falar comigo. O Senhor não precisa que você faça 1000 combinados com Ele, que você faça uma barganha com Ele. Mas o Senhor, Ele precisa que você se posicione falando, Senhor, mesmo se isso não acontecer, eu sei que vem do Senhor. Muitas vezes nós agimos como Pedro e falamos, Senhor, se for você, Senhor, se for da tua vontade, Senhor, se o Senhor usar tal pessoa, se o culto for muito sobrenatural, é porque esse é o chamado do Senhor para a minha vida. O Senhor não precisa que você acumule provas para saber que é Ele. Porque isso é uma falta de desobediência. Sabe, uma frase que me marcou muito, que eu ouvi essa frase uma vez, ela me marcou muito, é que enquanto mais você adia, isso é falta de obediência. Ou seja, adiar é desobedecer.
Nós não podemos adiar aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida hoje. Nós não podemos adiar aquilo que o Senhor nos chamou para fazer hoje. Mas eu não sei se esse é meu ministério. Você nem foi para saber se é seu ministério, mas eu não sei se esse é meu chamado que o Senhor tem para a minha vida. Mas você precisa se posicionar. Se for da parte do Senhor, você vai continuar. E se não for na parte dele, Ele vai te levar para outro lugar. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor e não querer juntar provas e provas e provas, falando: Senhor, se for da tua vontade, se for do teu querer, eu vou. Senhor, se o Senhor me acordar de madrugada para orar, eu vou. Senhor, se o Senhor usar aquela tal pessoa que é muito da oração, aí eu vou. O Senhor não quer que você ajunte provas, mas o Senhor precisa que você se posicione de verdade. O Senhor precisa que você vá. Jesus, quando Ele veio à terra, Ele não falou para Deus: Deus, eu estou com medo, mas se o Senhor falar tal coisa, se acontecer tal coisa, eu vou. Não, Jesus, Ele abriu mão de tudo e veio à terra para fazer parte do plano perfeito. Sabe, tem gente esperando Deus fazer aquilo que Ele já te mandou fazer e te mandou enfrentar. Tem pessoas adiando com o sentimento e com o coração de Pedro, falando: Senhor, se o Senhor fazer, aí eu vou. Senhor, se o Senhor me dá um cargo legal, aí eu vou. Senhor, se o Senhor falar com tal pessoa, falar num detalhe tão grande e colocar assim no outdoor, vai tal pessoa, eu vou. O Senhor não nos chamou para ficar dando sinais, mas o Senhor nos chamou para nos posicionarmos na nossa vida espiritual. Há guerras que Deus resolve sozinho, mas existem guerras que o Senhor fala: vai. Sabe, o Senhor podia muito bem acalmar o mar para Pedro passar, para Pedro andar sobre as águas. Mas o Senhor falou: vem. Com vento ou sem vento, vem. Com tempestade, tempestade, vem. Com Jesus ou sem Jesus, anda sobre as águas. O Senhor nos chama para andar sobre as águas, mesmo com a tempestade. Porque nós podemos até querer fugir da tempestade, mas uma hora ou outra a tempestade vem. Porque não é sobre fugir da tempestade, mas é ter posicionamento, sobre ter autoridade sobre a tempestade e mandar ela. Sabe, desde pequena, minha família sabe disso, que eu sempre fui uma criança muito, muito medrosa. Tipo, sábado, eu estava no meu quarto e do nada apareceu assim uma lacraia na parede. Eu saí gritando pela casa toda, falei: pai, uma lacraia! Pai, uma lacraia! João Pedro vai matar a lacraia. Eu sempre fui muito, muito medrosa. Porque eu não sei também porque eu fui muito medrosa, Deus me fez assim, sabe? Mas eu sempre fui muito medrosa. Eu cresci medrosa, eu sempre tive muito medo de muitas coisas. E, sabe, isso eu sei que é um defeito meu. Mas o Senhor nos chama para nos posicionarmos e tirar o medo da nossa vida. Porque uma das coisas que mais nos atrapalha de andar sobre as águas é o medo. É o medo de: Senhor, e se der errado? Senhor, e se esse não for meu chamado? Senhor, e se isso não for para mim? Mas, Senhor, tem tanta pessoa para fazer. Senhor, mas nós devemos parar de clamar: Senhor, 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 e falar: Senhor, eis-me aqui, me envia. Porque se der errado, cara, você tem uma vida toda pela frente. O Senhor te chama para caminhar sobre o que Ele te chama e não pelo que você sente. Porque o coração do homem, ele é enganoso. Então, nós devemos nos apoiar na palavra do Senhor. Cara, o que sustentou Pedro ali andando sobre aquele pequeno momento foi a fé. Porque a fé que nos sustenta a caminhar sobre as águas. A fé que nos sustenta para que tudo ocorra bem.
Pedro, ele começou a afundar porque ele tirou os olhos de Jesus. A gente vê que o barco ele podia naufragar porque o barco ficou cheio de água. Mas Pedro, ele saiu do barco e caminhou até Jesus. Pedro, ele começou a afundar porque ele tirou os olhos de Jesus. Ele falou, por um momento, eu vou olhar para Jesus, mas deixa eu olhar o que está acontecendo embaixo. Deixa eu olhar como o mar é, deixa eu olhar se eu estou afundando. A falta de fé e a falta de posicionamento nos fazem afundar. A falta de ouvir a voz do Senhor nos faz afundar, porque se o Senhor mandou, vai e não tire os olhos dele. Porque o vento ele já existia, o mar já existia, a tempestade já existia. O problema não foi a tempestade, mas foi a falta de fé da parte dos discípulos. O problema foi a distração da parte dos discípulos. Nós precisamos continuar olhando para Jesus e não para os problemas. Porque os problemas, eles surgem, sim. O problema, ele aparece, sim. Mas o que vai te fazer andar sobre as águas durante os problemas não é o que você sente, mas eu estou focado em Jesus, então eu vou caminhar até Ele. E a gente vê que Jesus, ele nas duas situações, ele acalma o mar, mas na de Pedro, ele segura a mão de Pedro. Ou seja, Pedro, ele estava afundando. E o Senhor Jesus, ele pega e segura a mão de Pedro. O Senhor, ele quer segurar na sua mão. Ele quer tirar o coração de Pedro. Ele quer te colocar ao coração de um grande discípulo. O Senhor, ele não quer que você viva uma vida de e se, mas é de Senhor, se for da tua vontade vai acontecer. Senhor, faz porque eu sei que o Senhor pode ir muito além disso. Faz porque se o Senhor fez antes, o Senhor pode fazer agora. Porque o Senhor não muda. O vento e a tempestade não afundam, mas o que afunda é a dúvida. O que afunda é a dúvida que você coloca no seu coração. Eu falei na minha última pregação que as pessoas têm o costume de falar que tudo é Satanás, de que o diabo é isso, hoje o diabo acordou revoltado. Mas às vezes nem é o diabo, mas é o seu coração falando, mas e se? É o seu coração pegando lá do passado e lembrando, isso aconteceu no passado, se previne, isso aconteceu talvez, é melhor você ficar de olho. Enquanto o Senhor te chama para confiar na palavra que Ele te deu. Você pensa, uma vez não deu certo, então eu tenho que me prevenir. Nós devemos nos posicionar. Porque se o Senhor te chamou mais uma vez, é porque Ele pode fazer e Ele pode ir muito além do que Ele já fez. A fé, eu gosto muito de Hebreus que fala que a fé, ela não é um sentimento, mas é confiar nas coisas que não se veem, mas se esperam. E a gente lê que, lá em Hebreus 11 fala dos heróis da fé. Eu amo essa passagem porque falam de grandes homens que tiveram a sua fé fundamentada na promessa do Senhor, na palavra do Senhor e não na palavra do homem. Aqueles homens nunca viram o rosto do Senhor, mas mesmo assim confiaram. O medo veio, sim, mas a fé deles estava fortalecida em uma única palavra do Senhor. E se a palavra do Senhor hoje para você é vai, você tem que ir. Não, Senhor, mas eu acho que não é você. Senhor, eu acho que não é esse o tempo. Senhor, não é agora, essa não é a hora. O Senhor nos chama para ter uma vida baseada na palavra dEle e não no seu sentimento de se aconteceu no passado é porque não vai acontecer agora. Mas o Senhor fala hoje para você, se não aconteceu no passado, eu te chamo agora porque vai acontecer agora. O Senhor nos chama para confiar na palavra dEle e não naquilo que nós sentimos.
E depois da tempestade, nós vemos que tudo se acalma. Da tempestade vem a famosa calmaria. Só que nós devemos estar vigilantes na calmaria. Porque uma das coisas que Deus mais ministrou no meu coração é que, às vezes, a calmaria, às vezes, as bênçãos, elas também distraem. Às vezes, as bênçãos nos tiram do foco do Senhor. Porque está tão boa essa bênção, eu estou aproveitando tanto. E eu acabo me distraindo e falando, no primeiro momento, Senhor, muito obrigada, mas depois eu já pego e começo a me distrair. O Senhor nos chama para ter uma vida no momento bom, eu estou com os olhos no Senhor. No momento ruim, eu estou com os olhos no Senhor, porque minha fé não é baseada naquilo que acontece agora, mas a minha fé está baseada naquele que me chama para andar sobre as águas. O Senhor nos chama para ter autoridade, para não perder as bênçãos que Ele tem para a nossa vida. O Senhor nos chama para ter autoridade. Uma das frases que mais me marcou no meu início de ministério foi ter autoridade sobre a minha vida, mas ter autoridade sobre Satanás. Eu sempre fui muito medrosa. E eu lembro que desde a primeira vez quando eu tive um sonho muito assustador, eu lembro que eu fiquei com muito medo. Eu fiquei, assim, o dia todo com aquele sonho na minha mente. E desde pequena, eu sempre fui muito medrosa. Quando eu tinha um pesadelo, para mim sempre foi assim. Se eu não oro, eu tenho um pesadelo, mas se eu oro, fica tudo tranquilo. Só que Deus, Ele quebrou totalmente essa minha mente de se eu não oro, eu tenho um pesadelo, e se eu oro, eu tenho um sonho muito bom. Porque, às vezes, até quando a gente ora, o Senhor Ele nos entrega palavras. Sabe, são experiências com o Senhor que vão nos posicionar. São experiências com o Senhor que vão fortalecer a nossa fé. O Senhor nos chama para ter experiências com Ele. Porque como que eu vou, sei lá, não sei. Como que eu vou falar que eu gosto muito de macarrão se eu nunca comi macarrão? Como eu vou falar que eu gosto muito de um jogo, sendo que eu nunca joguei esse jogo? Sendo que eu nunca vi uma resenha sobre esse jogo? Eu preciso, para mim saber se eu gosto daquilo, para eu me posicionar, para mim ter autoridade em tudo isso, eu preciso saber qual é a hora que o Senhor nos chama. Sabe, o Senhor nos chama para ter autoridade nesse momento. Só que às vezes a gente quer adiar aquilo que o Senhor nos chama para ter. A gente fala, Senhor, o Senhor me chamou para obedecer. Eu quero muito ser obediente, mas eu estou com medo, Senhor Jesus. Mas o Senhor fala, eu sou o mesmo Deus do passado, eu sou o mesmo Deus do presente e do futuro. Então confia. A gente fala, Senhor, eu confio no Senhor. Eu confio que o Senhor pode fazer infinitamente mais. Mas o meu coração está com medo. A partir do momento que você clama ao Senhor, Ele faz. Porque o Senhor, Jesus, Ele podia ficar acordado, porque Ele sabia que ia acontecer aquela tempestade. Ele podia ficar acordado, aquela tempestade podia não acontecer. Mas precisou que os discípulos clamassem a Ele. O Senhor, Ele precisa ouvir a sua voz. Ele sabe de todas as coisas. Mas antes, Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir o seu posicionamento. Ele precisa que você se posicione. Não, Senhor, isso aconteceu na minha vida, eu estou muito chateado. Eu acho que é hora de dar um tempo. O Senhor nos chama para ter um posicionamento. O Senhor nos chama para ter uma vida posicionada e firmada nele. Porque o vento sopra. A gente vê que as tempestades começaram de repente. Então o vento começa de repente, mas não é sobre o vento começar de repente, é sobre quem e como eu vou clamar ao Senhor no meio da tempestade. Será que na tempestade eu estou clamando ao Senhor? Será que na tempestade eu estou clamando aquele que me criou? Será que na tempestade eu estou falando, meu Deus,
tá tudo dando errado, eu vou morrer, essa é a minha passagem final e acabou por aqui. Não, o Senhor nos chama para confiar, porque Ele vai muito além. Uma das coisas que eu mais aprendi na minha vida é que gerar testemunho dói. Mas nós também, durante a formação de testemunho, precisamos nos posicionar em oração. Nós precisamos colocar o nosso joelho no chão e falar: Senhor, eu preciso da sua ajuda. Nós precisamos nos posicionar. Não é só nos posicionar sobre Satanás quando ele vem fazer gracinha com a gente, mas é também sobre as coisas que nós fazemos. Porque uma das coisas que eu aprendi é que nós precisamos ficar alertas a 3 vozes. Primeiro, a voz de Satanás, a voz do Senhor e a nossa voz. Porque a nossa voz também ela nos engana. Às vezes a gente se engana sozinho. E o Senhor nos chama para parar de ouvir todas as vozes e ouvir a voz dele. E se ele nos chama para caminhar sobre aquilo que ele falou, que nós possamos caminhar, que nós possamos ser guiados pela palavra do Senhor, que nós possamos confiar na palavra do Senhor. Porque na luta nós buscamos a Deus, mas na abundância muitos se esquecem do altar. Nós precisamos, na abundância e nas lutas, aprender a clamar ao Senhor. Porque se Deus trouxe a tempestade, é porque Ele também traz a abundância. Há pouco tempo eu estava vendo um estudo sobre quando Deus vai falar com o povo de Israel, e Ele fala: ouça, ó Israel. E esse ouça, ó Israel, é muito interessante, porque para aquele povo era: se eu amo, eu obedeço, e se eu obedeço é porque eu amo. Então, se eu amo ao Senhor, eu obedeço, e se eu obedeço ao Senhor é porque eu amo. Não adianta você falar: Senhor, eu te amo, mas se você não obedece aquilo que Ele te chamou para fazer. E não adianta você falar: Senhor, eu te obedeço, se você não ama Ele de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. A tempestade, ela pode até afundar o barco, mas as bênçãos que tiram o foco nos afundam. Nós precisamos tomar cuidado até com as bênçãos. Porque as bênçãos são boas, sim, mas as bênçãos também nos afastam do Senhor. As bênçãos tiram o nosso foco daquilo que o Senhor nos chama para fazer. Uma frase que eu ouvi segunda-feira, e essa frase me marcou muito, é que antes de nós andarmos sobre as águas, nós precisamos sair do barco. E muitas vezes nós queremos andar sobre as águas, mas nós não queremos sair do barco, nós não queremos sair da nossa zona do conforto, nós não queremos sair do lugar do cotidiano. E o Senhor nos chama hoje: antes de você andar sobre as águas, você precisa sair do barco. Antes da sua vida andar, você precisa largar de mão e confiar na minha voz. O Senhor nos chama para ouvir a voz dele, nos posicionar e sair do barco. Mesmo que o barco seja seguro, mesmo que o barco seja aquele casulo, o Senhor nos chama para nós sairmos de nossas zonas de conforto e clamar a Ele. Pedro, ele só viveu o impossível porque ele se posicionou por aquele momento e ele saiu do barco. Você só vai poder viver o impossível na sua vida quando você sair do barco. Você só vai poder viver as bênçãos do Senhor sobre a sua vida quando você sair do barco. Porque a bênção para os discípulos veio também quando eles estavam no barco. A gente vê que quando eles vão pescar na grande pesca, a bênção vem dentro do barco. Mas o Senhor fala: a bênção veio no barco, ok? Mas agora sai do barco, porque uma bênção muito maior vai sair fora do barco. Uma bênção muito maior vai sair fora das suas zonas de conforto. O Senhor nos chama para sair das nossas zonas de conforto e confiar na voz dEle.
Porque enquanto Pedro permaneceu no barco, ele não viu o sobrenatural. Às vezes nós clamamos, Senhor, eu quero viver o sobrenatural na minha casa, na minha vida, na minha família, no meu futuro, na minha descendência. Mas o Senhor te chama, sai do barco. E você fala, não, Senhor, eu quero viver o sobrenatural. E o Senhor fala, sai do barco, sai da zona de conforto, larga a vida de pescador, larga a vida de pescador de peixe e sai do barco. O Senhor nos chama para viver uma vida de confiança 100% nele. Não 50% no homem, 50% no meu coração e 50% no Senhor. Mas totalmente firmada nele, porque se ele nos chamou, ele vai suprir todas as necessidades. Nós precisamos nos posicionar com autoridade sobre o mar, sobre o vento, mas também sobre a nossa vida, sobre quem nós estamos confiando, sobre que minha fé está pavimentada. Nessa noite, o Senhor nos chama para sair do barco. O Senhor nos chama para dar um passo de fé. O Senhor nos chama para dar um passo de fé e falar, Senhor, se acontecer, amém, mas se não acontecer também, amém, porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas. A sua fé não pode estar só baseada naquilo que você vive hoje, sobre aquilo que você viveu no passado. Mas a sua fé precisa estar baseada naquele que te criou e te formou. Porque se ele te formou desde o ventre da tua mãe, ele vai te suprir até o teu último suspiro. O Senhor nos chama para confiar na palavra dele. Se ele nos chamou para confiar nele, confie nele. Se o Senhor nos chamou para entrar em tal ministério, entre em tal ministério e confie na palavra dele. Confie na voz do Senhor. Existem promessas que só acontecem na nossa vida quando nós damos um passo de fé. Existem promessas que só acontecem na nossa vida quando nós falamos, Senhor, eis-me aqui. O Senhor muitas vezes vai te pegar pela mão e vai falar, vamos. Mas tem vezes que o Senhor vai te dar a liberdade, vai falar, ou você escolhe isso, ou você escolhe aquilo. E nós precisamos ter autoridade, nós precisamos ter sabedoria e saber escolher o que vai nos agregar no futuro. Sabe uma frase que eu anotei aqui, que eu achei muito forte, eu perguntei, Senhor, é para eu falar, mas a frase é a seguinte, tem gente pedindo confirmação, enquanto Deus está pedindo um movimento. Sabe, tem gente pedindo, Senhor, eu preciso de uma confirmação, enquanto o Senhor fala, sai do barco. Tem gente pedindo, Senhor, me dá um sinal, Senhor, fala comigo, enquanto o Senhor está berrando no seu ouvido, sai do barco, porque o mesmo Deus que comanda o barco é o mesmo Deus que vai te sustentar. O mesmo Deus que está dormindo no barco é o mesmo Deus que caminha sobre as águas e segura a sua mão. O Senhor nos chama para segurar na mão dele e andar. O medo vai vir com certeza, mas você não fica sem o medo. Mas você aprende a lidar com o medo e você aprende a ter autoridade sobre o medo. Você aprende e você entende que o medo existe sim, mas o medo não tem autoridade sobre a sua vida porque a sua fé está posicionada no Senhor. Que a sua fé está posicionada naquele que te chamou, que a fé está posicionada naquilo que o Senhor diz a seu respeito. Se hoje o Senhor te diz sim, é sim, mas se o Senhor te diz espera, então é tempo de esperar, porque existe tempo para todas as coisas debaixo do céu. Nós precisamos nos posicionar, ter fé. O medo vem, com certeza, mas nós precisamos ter autoridade contra o medo. Satanás vem sim, mas nós precisamos nos posicionar contra Satanás. O vento veio, sim, o vento vem, com certeza. Mas nós devemos pegar e falar, o vento você vem, mas de onde você veio é para onde você vai. Nós devemos aprender a repreender
tudo aquilo que nós sentimos, porque o Senhor não nos chama para sentir, mas o Senhor nos chama para nos posicionar. O Senhor continua chamando pessoas a saírem do barco, saírem da zona de conforto e confiar nele, porque Ele falou hoje, enquanto você não sair do barco, enquanto você ficar pedindo sinal, você vai estar sendo desobediente e você vai estar adiando tudo aquilo que eu tenho para o seu futuro. O Senhor nos chama para sair do barco e confiar nele, porque se Ele te chamou, se Ele colocou no teu coração, se Ele colocou no coração da tua liderança para você dar um passo de fé, dê um passo de fé. Ore, clame, mas também se posicione. Já acabou o tempo de a fé é um sentimento. Já deu tempo de Senhor, eu sou novo na fé. Já deu tempo de Senhor, está cedo demais. E chegou o tempo de se posicionar. Chegou o tempo de você orar. Chegou o tempo de você sair do barco e falar: Senhor, eu estou com medo de andar, mas eu vou caminhar sobre as águas, porque se o Senhor me chamou, o Senhor me sustenta. Se o Senhor me chamou, se o Senhor falou para eu ir, é porque o Senhor vai me sustentar. Já deu tempo de pedir confirmação e chegou o tempo de se posicionar. Eu não sei porque o Senhor colocou essa palavra no meu coração, mas eu sei que hoje o Senhor encontrou terra fértil em vidas. Se o Senhor te chamou hoje, é porque esse é o tempo que Ele tem para a tua vida. Se o Senhor te falou para você ir hoje, é porque é agora que você vai começar a dar passos de fé. Antes de se mover no sobrenatural, o Senhor quer se mover no seu natural. Porque os discípulos, eles estão acostumados com o vento, com o mar, com o barco, com tudo. Mas Jesus, Ele queria entrar no cotidiano, no ordinário, para fazer o extraordinário. O Senhor nos chama hoje para nos posicionarmos, para termos uma vida onde o Senhor também se move no sobrenatural, no nosso natural. O Senhor nos chama hoje para viver um milagre. Porque o milagre não acontece quando nós estamos dentro do barco, no nosso casulo. Mas o milagre só acontece quando nós sairmos do barco. Porque nós vemos que os discípulos só começaram a caminhar de verdade quando eles saíram da zona de conforto. Deus tinha falado com eles: hoje eu não faço vocês pescadores de peixes, mas pescadores de homens. Jesus já tinha feito milagres e maravilhas na frente deles. Tinha feito o milagre do pão. Mas eles não tinham ainda largado essa mentalidade de pescadores, de cobradores de impostos. Mas o Senhor, Ele fez aquele milagre para entrar na mente deles de uma vez por todas, que acabou a vida de pescador, porque hoje o Senhor faz uma coisa nova. Hoje o Senhor nos dá uma vida nova. Hoje o Senhor nos dá um viver novo. Ontem eu era pescador de peixe, mas hoje eu sou pescador de homens. Ontem eu era cobrador de impostos, mas hoje eu trabalho para a honra e glória do Senhor. O meu passado não define aquilo que eu sou, mas quem define quem eu sou é aquele que me criou. Se o Senhor te formou, se o Senhor te sustentou até aqui, é porque Ele tem sim um chamado gigante para a tua vida. Se o Senhor te chamou e sustentou a tua vida até hoje, é porque Ele tem sim algo extraordinário para o teu viver. Ele nos chama para nos posicionarmos. Ele nos chama para viver uma vida onde nós saímos da nossa zona de conforto. Abandonamos tudo
e ouvimos a voz dele. O Senhor nos chama para ter uma vida onde ela é guiada pelo nosso posicionamento, fé no Senhor e autoridade. O Senhor nos chama hoje para ter autoridade, porque Satanás não brinca de ser Satanás. O diabo não brinca de ser diabo. O crente não pode brincar de ser crente. E nós não podemos brincar de ser crentes dentro da igreja e fora da igreja temos outra coisa. Uma frase que eu ouvi essa semana e que me impactou muito é que se hoje eu confio naquilo que é impossível para mim, é porque o meu Deus é aquela situação que eu vivo e não aquele que me chamou. Se hoje para você é impossível ter um futuro, é porque a sua fé está baseada no seu medo e não no Senhor que te chamou. O Senhor nos chamou hoje para nos posicionarmos no lugar de discípulos e filhos dele. Nesse momento eu quero que você se coloque de pé no seu lugar. Eu vejo que Ele vem em minha direção. Reconheço o teu olhar, recebo o convite e Ele me chama para andar sobre as águas. Ele me chama para andar sobre a tua palavra. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. O barco ficará para trás, pois tua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Eu escuto uma voz em meio à tempestade. Eu vejo que Ele vem em minha direção. Reconheço teu olhar, recebo o convite. Ele me chama para andar sobre as águas. Ele me chama para andar sobre a tua palavra. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. O barco ficará para trás, pois a palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar.
sobre as águas. Tua palavra viva está, e o Senhor é vencedor. Quem pode se comparar? Tu és invencível. Nada vai me impedir, e eu irei até o fim. Se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas. Tua palavra viva está, e o Senhor é vencedor. Quem pode se comparar? Tu és invencível. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. O barco ficará para trás, pois tua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Sim, Senhor Jesus, muito obrigada, porque o Senhor nos chamou para viver uma vida de confiança em Ti. Muito obrigada porque a voz que nos chama para andar é a mesma voz que acalma a tempestade. Muito obrigada porque o Senhor é Deus sobre todas as circunstâncias. Muito obrigada porque o Senhor é o Deus que multiplica, o Senhor é o Deus que ressuscita, mas o Senhor também é o Deus que manda o mar se acalmar e o mar obedece. Senhor Jesus, que nessa noite nós possamos dar um passo de fé e nos posicionar em autoridade, que nós possamos nos posicionar em autoridade sobre o mar, que nós possamos nos posicionar sobre a autoridade, sobre o medo, sobre a angústia e sobre as lutas que vêm. Que nós possamos confiar em Ti, que nós possamos confiar na Sua voz. Nós não precisamos, ó Pai, que o Senhor dê sinais de confirmação, mas que o Senhor possa nos sustentar. Muito obrigada porque o Senhor nos chamou para esse tempo e para essa hora. Nos dê, Pai, um restante de semana abençoado na Tua presença. Nos dê, Pai, céus abençoados na Tua presença. Que nós possamos, ó Pai, viver uma vida que Te glorifica e que nós possamos viver uma vida para Ti. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém.